Olá, hoje nós estamos aqui para o episódio de estreia do Café com Thay. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial. A gente vai debater aqui sobre criatividade e comunicação. Mais comunicação do que criatividade. E hoje nós estamos em uma data super especial, inclusive, né? Hoje é o dia 12, Dia dos Namorados, e a comunicação é um principal vertente dos relacionamentos. Então, por isso até a gente decidiu abordar esse tema. Mas antes que eu comece, eu vou apresentar aqui o meu ilustre convidado, Vitor Sardinha. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o meu convite. E o Vitor Sardinha, ele é fundador do Entre Humanos, uma consultoria de gestão de pessoas. Ele foi líder do World Creativity Day, na edição de 2024, e atualmente ele é sócio da agência de comunicação Inborn, certo, Vitor? Perfeito, tá? Obrigado Seja pelo muito bem-vindo. convite. Muito obrigado. E hoje é dia especial mesmo, porque é aniversário da minha mãe também. Ah, maravilha. Aniversário da Dona Maria. Quiser mandar um abraço para ela. Então, mãe, se você estiver assistindo, feliz aniversário. Você é responsável pelo homem que eu sou hoje. E só tenho a agradecer, né? Deus te cubra aí de felicidades, bênçãos e muita saúde. Olha só, que episódio especial. Então, Especialíssimo. Vitor, o que a gente vai abordar hoje sobre comunicação? Por onde a gente começa a Hoje falar sobre esse tema? Tem bastante coisa para falar sobre comunicação, né? A gente pode abordar sobre criatividade, negócios, posicionamento. Tem bastante coisa para a gente poder falar. Que inclusive é um tema que engloba muitos desses assuntos, né? Mas vamos começar falando sobre a data especial que a gente está vivendo hoje. Vamos falar sobre a comunicação dos relacionamentos, né? Beleza. Então, o que tu acha que a comunicação influencia? Como que é uma peça-chave nas relações? Qual o teu posicionamento sobre isso? Certo. Eu acredito que a comunicação ela é super importante em toda e em qualquer relação, para começar. Não só uma relação amorosa. Eu costumo falar nos meus treinamentos, palestras, que a comunicação é de fato o superpoder da vida real. Se a gente parar para pensar num filme assim com super-herói e tudo mais, as coisas são um pouquinho mais fáceis de resolver por esse lado. Mas quando não tem, tudo é uma questão de comunicação, para a gente poder chegar no nosso objetivo, seja ele qual for. Então, se você está se relacionando, seja no teu trabalho, com a tua família, um relacionamento amoroso, preze por uma boa comunicação, seja ela transparente e o mais honesta possível, que eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir manter ali uma relação tranquila. E o mais interessante é que quando falha ali o pilar da comunicação, todo o fluxo do processo, né, perde a conexão. Perde. É como se faltasse ali uma pecinha, quando você não consegue se comunicar com seu parceiro, não consegue se comunicar com seus amigos, não consegue ter uma comunicação assertiva até no seu próprio trabalho, né? Eu costumo dizer que o ato de se comunicar bem é você se comunicar com assertividade, com clareza, é você se responsabilizar, sim, pelo processo, tanto do que você fala, mas da forma como o outro entende. De certo modo, a gente é responsável, sim, né? Pela forma como o outro compreende a nossa mensagem. A gente é responsável, mas eu vou polemizar um pouquinho aqui, tá? Eu sou polêmico, gente, desculpa. Vamos, pode Mas ficar à assim, vontade. eu concordo muito. Se a gente for parar para pensar no processo de comunicação em si, a gente tem um emissor, tem um receptor e tem a mensagem que vai sair de quem está emitindo até quem vai receber essa mensagem. E a gente, enquanto emissor, precisa cuidar muito bem para que ela chegue da maneira como a gente gostaria que chegasse, né? Isso. Podem existir diversas barreiras ali, uma barreira linguística, uma barreira de fato de comunicação, ou de canal que está sendo transmitido essa mensagem. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que ela chegue da maneira como a gente quer. Só que aí entra um grande porém, que é o que eu falei, que é um pouquinho polêmico, né? Às vezes, quando a gente recebe uma mensagem, Thay, muitas das vezes a gente interpreta a partir do nosso próprio ponto de vista, né? E não é todo mundo hoje que consegue se colocar no lugar do outro, consegue ter uma escutativa ou até entender o cenário que a pessoa se encontra para receber aquela mensagem, para poder se colocar naquele lugar antes de emitir essa mensagem, o que seria muito interessante. Então, a gente, no lugar do receptor da mensagem também, precisa se colocar no lugar do outro nesse sentido, de não buscar entender só da maneira como eu acredito que ela deva ser, mas sim da maneira como a pessoa está transmitindo também. Eu acho que esse é um ponto que faria muita diferença na comunicação hoje em dia. Perfeito. Primeiramente, você saber, até ter a empatia, né, de compreender o outro lado, mas
saber entender o contexto daquela mensagem e ressignificá-la. Exato. Em qualquer que seja o contexto, né? Seja uma situação de conflito, uma situação ali que talvez a mensagem não foi bem recebida, mas você saber compreender o contexto ao todo, né? Por que que foi transmitido dessa forma? Por que que está sendo abordado dessa maneira? Eu acredito que tem muitos pontos que são essenciais quando a gente fala sobre o transmissor da mensagem, né? Emissor, receptor, no ato da comunicação. Total. Mas quando a gente traz isso para os negócios, né? Para a influência, principalmente, o que a gente consegue explorar em relação a isso? Aí eu acredito que tem uma palavra que você vai gostar bastante: intencionalidade. Perfeito. Assim, quando a gente fala de negócios, de posicionamento, a gente precisa ter muita intenção, precisa saber aonde a gente quer chegar, e aí a comunicação ela vai se adaptar para eu poder alcançar esse ponto comum, né? Então, eu acredito que esse é um ponto bem crucial, você entender de onde é que você está partindo, onde é que você quer chegar para escolher a comunicação correta. Seja o tom de voz, a linguagem que você vai utilizar, se você vai utilizar gírias ou não, ser mais formal, ser mais coloquial. Então aí tem diversas possibilidades, né? Dá para explorar bastante, mas tudo parte de uma boa intenção. Tu trouxe aqui um ponto muito interessante que, inclusive, eu costumo abordar muito, falo muito sobre isso, principalmente nas minhas redes sociais, sobre intencionalidade, né? As pessoas me perguntam o que é intencionalidade, o que é ser intencional. E eu até cheguei a gravar um conteúdo falando sobre isso. É você se comunicar com clareza, é você saber agir de acordo com o que você está buscando, né? E aí eu acredito que tu me trouxe um exemplo recente sobre isso. Quando você se movimenta em direção ao que você quer, aquela realidade ou aquele objetivo, aquele algo também se movimenta em direção a você, né? É como se você mexesse ali as pecinhas do jogo. Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, para as nossas relações, a intencionalidade é você se posicionar, é você ser muito decidido, muito assertivo, né? Se posicionar de uma maneira que as pessoas compreendam o que você está querendo, o que você está buscando. Então, eu acho que é um ponto-chave, intencionalidade para tudo, né? Seja intencional. Perfeito. Mas, Vitor, você falou para mim sobre o World Creativity Day, não foi? Certo. Um evento que você participou na edição de 2024, que eu achei muito interessante, que traz um engajamento aqui para nossa cidade, movimenta todo um cenário, todo um cast de influencers, de gestores, né, empreendedores. Me fala um pouquinho mais sobre esse evento. O Creativity Day, o World Creativity Day, foi um evento bem interessante na minha vida. Foi no momento, tá, e assim, sendo bem sincero, eu cheguei a conversar contigo, né, alguns minutos antes, que eu precisava de algumas habilidades para eu poder chegar num certo patamar ali da minha carreira, objetivos pessoais, e uma dessas habilidades precisaria que eu estivesse à frente de alguma produção cultural, porque em algum momento da minha vida eu precisaria fazer isso. E eu gosto sempre de falar que eu nunca organizei nenhuma festa de aniversário, pra você ter uma ideia. Então, mas assim, conseguiu organizar um grande evento. Foi um grande desafio. Então, assim, eu dei um salto ali de algo muito pequeno para algo muito grandioso. Mas consegui me cercar de pessoas maravilhosas que fizeram parte desse evento. Eu sempre falo também que, obviamente, eu estive à frente, mas não partiu só de mim. Eu consegui reunir ali um grupo de 80 pessoas, que foram todos os voluntários. Todo mundo participou de maneira voluntariada. E foi bem interessante, a gente conseguiu entregar um resultado bem legal, a gente continuou o legado do Elber Abreu também, que foi o líder na edição passada, então ele fez uma passagem de bastão bem interessante, a gente entregou um evento bem legal. E como que é a estrutura desse evento? Na prática, como que funciona o World Creativity Day? Certo, na prática, o evento ele nasceu para celebrar uma data global, que é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que acontece no dia 21 de abril. Então, o evento ele sempre gira em torno desse dia. São 3 dias de evento com atividades simultâneas e ele acontece em diversas cidades ao mesmo tempo. Então, eu fui líder aqui em São Luís, mas aconteceu em Belém, em Aracaju, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em diversas outras cidades. Aqui em São Luís, a gente teve uma proposta um pouco diferente do que estava acontecendo no Brasil. Então, geralmente, a gente tinha em torno ali de 3, 4 anfitriões, que são os locais que recebem as atividades, só que em São Luís, no ano de 2023, iniciou essa proposta de descentralizar o evento, não fazer ali só nos grandes centros, mas levar para a periferia, levar para lugares que normalmente não costumam ter acesso
a atividades mais diferentes que envolvam inovação, criatividade, tecnologia, negócios, porque varia muito, né, o formato das atividades que acontecem. Sim. Então, tiveram cerca de 17 locais que foram realizadas atividades, desde praças públicas, colégios, faculdades, escritórios, com mais de 60 atividades, mais de 40 palestrantes. Foram números, assim, bem legais que a gente conseguiu alcançar. A gente conseguiu também, inclusive, ter uma parceria com a prefeitura para poder falar legal. sobre o Dia Mundial da Criatividade na Feira de São Luís, que é um evento tradicional aqui da nossa cidade. Coincidiu de ser no dia 21, então foi bem legal também, a gente teve esse espaço, rolou bastante legal. coisa. E como que vocês abordaram a comunicação nesse contexto do evento? Show de bola. Dentro desse processo, Thay, eu consegui construir uma equipe de fato muito boa. Muitas pessoas se voluntariaram, como eu falei, para que elas fizessem parte, mas eu precisei buscar ali algumas figuras muito pontuais, né? Uma dessas pessoas foi a Júlia. A Júlia hoje, ela inclusive é minha sócia na agência Emborg. Ela ficou à frente dessa estratégia de comunicação. Então, foi construído todo um storytelling em volta do evento. O tema principal eram inteligências plurais. Então, a gente tentou buscar esse aspecto, né, dentro de todas as atividades que a gente executou. A gente construiu uma campanha de comunicação dentro das redes sociais e também fora. Foi bem engajado, foi bem legal. As pessoas gostavam muito do que a gente ia produzindo, eram conteúdos assim bem divertidos. Legal. Então a gente prezou muito pela comunicação para as pessoas entenderem antes do evento acontecer o que ele proporciona, o que eu posso ganhar participando desse evento e qual vai ser a transformação que eu vou ter depois de sair de lá, qual vai ser o impacto participando de alguma atividade. Muito legal. O foco de vocês nesse evento também era empreendedores, empresários? Era um foco que ele ia tanto para empreendedores, estudantes, artesãos. Ele é realmente bem aberto, né? Como ele não é um evento assim com fim lucrativo, a ideia é de fato disseminar cultura, criatividade, inovação, tecnologia. Então, quem quisesse participar, acreditasse que fizesse sentido, estar ali naquele movimento foi bem interessante para quem teve essa oportunidade. A gente teve feiras de artesanato, teve atividades voltadas para dança, para marketing, tecnologia, negócios, assim, bastante coisa mesmo. Muito interessante. Então, realmente foi ali um contexto da comunicação bem amplo, né? Para todos os tipos de público ali de interesse. Mas tu trouxe alguma questão aqui que me levantou aqui outro questionamento, né? Quando a gente traz esse tema para os negócios, abre ali um leque de possibilidades e se tratando de gestão de pessoas, né? Que você precisou fazer essa gestão nesse evento. Sim. Eu sei que tu já tinha afinidade com esse assunto antes, né? Já estudava sobre recursos humanos, mas ali no evento tu teve que gerir, tu teve que lidar com pessoas em N situações. Teve alguma situação ali que tu te viu em algum conflito, Vixe, várias. algum momento ali chave que tu disse, nossa, como que eu vou gerir essas pessoas aqui? Teve muitos momentos. Acredito que o evento, ele é baseado em 4 principais personagens, né? A gente tem um anfitrião, que é aquela pessoa que cede o seu espaço para poder realizar atividades. A gente tem um inspirador, que é o palestrante em si, o participante e patrocinadores do evento também. Então, manter a comunicação com todas essas partes era algo bastante desafiador. A gente tinha uma equipe específica para falar só com participantes, só com anfitriões, só com palestrantes, porque são orientações diferentes, querendo ou não. Então, foi algo bastante desafiador. Mas teve um ponto em específico, Thay, que foi na execução do evento. Agora, imagina comigo, 17 lugares, acontecendo mais de 60 atividades ao mesmo tempo ali, ao longo de 3 dias. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma mega imersão, né? É uma mega imersão. Tinha que ter bastante gente ali direcionada para dar apoio, para dar suporte. E aconteceu de no primeiro dia chover muito no horário do almoço. O evento começou pela manhã, a gente fez a abertura com uma atividade do Fernando Coelho lá na Black Swan. E foi bem cheio, foi bem legal, só que teve muita chuva no horário do almoço, depois que terminou essa atividade. E eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para tudo conseguir rodar, continuar funcionando, saber se os inspiradores chegaram onde tinham que estar, se o pessoal conseguiu. E aquele momento que você recebe várias ligações, eu não consigo chegar, eu tô preso em tal local. Foi complicado. Em cima do horário, né, na programação. Foi complicado. E concomitante a isso, ainda aconteceu de ter um local
que teve uma falha de comunicação, né, falando em comunicação, de abrir, né, o lugar com antecedência para o inspirador poder chegar e se organizar para fazer atividade. Então as pessoas ficaram esperando na porta. E foi ali algo muito complicado, fiquei bastante preocupado. Mas assim, se resolveu bem rápido, né? Não foi algo assim que afetou muito a estrutura do evento. Mas são alguns perrengues aqui que, no fim das contas, ninguém conta, né? E eu vim aqui abrir um pouquinho para vocês. E tu trouxe um ponto essencial, que é a contrapartida da comunicação, a falha de comunicação. Quando ela ocorre em todos os contextos, né? É triste. Literalmente bagunça ali todo o cenário. Mas nessa gestão de pessoas ali que tu teve que fazer no evento, tu precisou em algum momento lidar com lados emocionais, lidar com conflitos, que é algo bem comum, né? E que geralmente só através da comunicação a gente consegue resolver. Eu acredito que você falou outra palavra-chave, que foi emoção. Acredito que lidar com pessoas é muito mais sobre você ter uma boa inteligência emocional e eu aponto para a cabeça e não para o coração por motivos de ser algo mais racional de fato. Você ter sangue frio de entender quando tomar uma atitude, quando não tomar. Você de sangue quente esperar um momento mais adequado para poder se comunicar com alguém. Isso faz toda a diferença. Então, a inteligência emocional, ela foi muito mais requisitada do que a habilidade de comunicação e gestão de pessoas em si. Um momento que teve que eu precisei ter bastante inteligência emocional foi quando a estrutura do evento, a World Creativity Organization, ela selecionou alguns aeroportos de algumas cidades para poder fazer uma ativação de mídia digital, e São Luís foi uma dessas cidades, né? Eu fui avisado para poder ir lá fazer alguma captação e tudo mais, e o pessoal do aeroporto não queria deixar você poder entrar, porque era na área de embarque, aí não podia entrar, tinha toda uma questão burocrática, né? E eu fiquei muito chateado nessa hora. Eu fiquei com vontade de socar umas 3 pessoas que eu vi ali na minha frente, mas imagino, mas como que tu lidou com isso? Precisei respirar muito fundo, né, para entender e achar a melhor solução, porque nem sempre a gente aplicando energia ali, né, no momento ali mais fervoroso vai resolver alguma coisa, muito pelo contrário, a probabilidade de não resolver é muito maior. Então tava com algumas outras pessoas também, elas me acalmaram naquele momento, eu entrei em contato com o staff do evento, eles entraram em contato com o pessoal da administração do aeroporto também, a gente conseguiu resolver. Mas assim, foi uma situação um pouquinho complicada. E tu falaste aqui sobre inteligência emocional. Eu acho que comunicação e inteligência emocional não tem como dissociar um do outro, né? Você tem que ter uma inteligência emocional muito boa para você saber se comunicar criativamente, que é o tema do nosso episódio, né? E é o que a gente fala muito nesse momento, sobre hard skills, soft skills. Inteligência emocional, comunicação, entra como soft skill, né? Que são as habilidades ali que para algumas pessoas são inatas, são mais fáceis, principalmente se tratando aí de comunicadores, né? Pessoas com perfis de comunicação, com esse perfil comportamental predominante, mas para outras não. Pessoas que são altamente executoras, que são altamente realizadoras, têm uma certa dificuldade ali de comunicação, acaba sendo uma barreira, né? E é algo que ela tem que tratar. Tu já precisou lidar com isso? Fazer alguém desenvolver a sua comunicação, saber argumentar, saber articular? Já precisei, inclusive para mim também. Porque a comunicação, ela é algo volátil, ela é um fluxo, digamos assim. Não é porque você se comunica bem hoje que você vai se comunicar bem o resto da sua vida. E nem todos os dias mesmo que você se comunique bem. Nem todos os dias. Nossa, tem dias que eu quero falar com todo mundo que eu ver na minha frente. Tem dias que eu não quero falar com ninguém. Então, assim, é algo realmente bem volátil. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder destravar essa comunicação, dependendo do quanto que a gente já tem de predisposição para isso, né? Eu vou trazer aqui uma técnica que eu utilizei quando eu realmente precisei. Eu passei por um relacionamento, né, em determinado momento, que fez com que eu me fechasse um pouco para me comunicar com as pessoas. E as pessoas percebiam isso, querendo ou não, né? Você acaba mudando um pouco a tua personalidade. E quando esse relacionamento acabou, eu precisava voltar a me comunicar, né? Querendo ou não, quem nunca passou por relacionamento e se afastou dos amigos e por aí vai? Tem que se readequar. Tem que se readequar. E eu pensei assim, cara,
eu não tô conseguindo falar com as pessoas de fato, mas eu vou me propor um desafio. Eu pensei assim, hoje eu vou sair de casa e eu vou falar com pelo menos 3 pessoas. Nem que seja um bom dia, pergunta a hora, sei lá, qualquer coisa, mas eu tinha que falar com alguém. E aí eu comecei, né? Via uma senhorinha ali querendo atravessar a rua, você quer ajuda pra atravessar a rua? Perguntava a hora, fazia qualquer coisa que seja. E isso com o tempo foi de fato me destravando. Então você que tem dificuldade para se comunicar, abordar pessoas que você não conhece, seja num evento, ou você está participando de um treinamento, de uma imersão, chegou num lugar de trabalho novo, faculdade, colégio, enfim. Precisa se comunicar com alguém? Arrisca, faz. Principalmente com quem você não conhece. A pessoa não tá nem aí pra você, ela não sabe quem você é. Se você estiver num lugar diferente também. Então o segredo mesmo é treinar, não tem o que fazer. Uma excelente técnica. Até porque quanto mais você treina a comunicação, mais fluida ela fica. Com certeza. Então, quando você se dá conta, você tá falando ali aos cotovelos, tá conversando com tudo e com todos, falando sozinho até, inclusive, né? Mas é natural. Nesse ponto, não. Mas tem muita gente que usa como um próprio exercício, entendeu? Principalmente quem passa bastante tempo sozinho, né? Sim, sim. Acaba sendo... talvez um tracinho ali de loucura, mas... Uma loucura do bem. É algo natural que surge da comunicação, né? E tu falou aqui sobre relações de trabalho, né? Mas antes de falar nesse tópico, eu vou voltar ao que tu estava falando sobre o relacionamento. Eu acho que é ponto essencial em qualquer relação você ter um canal de comunicação aberto. Isso seja um relacionamento amoroso, seja uma relação com colegas de trabalho, né? A partir do momento que essa comunicação deixa de existir, você já não sabe como que está a expectativa do outro em relação a algo. Verdade. Você já deixa ali de ter aquela, como é que a gente pode dizer, aquela cumplicidade que ocorre no dia a dia, né, quando ocorre essa falha de comunicação. E eu acredito que por isso muitos casais acabam não dando certo, né? Sim. Porque você não entende qual a expectativa do outro em relação a você, a alguma situação. O outro não te transmite adequadamente uma ideia, ou você não consegue abrir essas expectativas para ele, não consegue deixar claro o que está acontecendo, não consegue resolver conflitos. Então, muito disso é atrelado à comunicação. E no ambiente de trabalho, é essencial saber se comunicar. Total. E muitas vezes, eu, no meu dia a dia, na minha rotina aqui, lidando com pessoas, né? Eu sempre aponto, eu sempre tenho que estar lidando com isso, de vamos melhorar a nossa comunicação. A gente precisa melhorar a comunicação com clientes, na frente dos clientes. A gente precisa saber o que a gente está transmitindo. Porque o que você fala, o que você diz na frente das pessoas, gera a imagem, gera percepção. Comunicação gera percepção sobre você, né? Tu concorda com isso? Concordo. Então, eu acho que, atrelada aos negócios, relações de trabalho, a sua comunicação influencia muito. A maneira como você se posiciona, você se porta em relação aos seus colegas de trabalho, vai influenciar como eles te enxergam. Faz toda a diferença. Tu acredita que também seja assim? Acredito, faz toda a diferença. Quando a gente fala de experiência do colaborador, que é um dos temas que eu gosto de estudar e abordar nos serviços que eu presto em relação ao RH, a gente fala bastante sobre isso. Primeiro, o cliente de uma empresa é o cliente interno. Imagina você chegando dentro de uma empresa para receber um atendimento, seja lá qual for, e você vê o gestor discutindo com o recepcionista, apontando assim para outra pessoa, falando assim, não é desse jeito que tem que fazer, não sei o quê. Nossa, que bagunça. Você já é um cliente externo, ele já percebe, como você falou muito bem, né? Então, assim, a maneira como você conduz uma relação com uma pessoa, seja ela amorosa ou qualquer outra que seja, ela vai ditar como as pessoas percebem essa relação também. Então é muito importante, como a Thay falou muito bem, você ser honesto, você ser transparente na sua comunicação, porque isso alinha expectativas. Eu acho que a expectativa é uma palavra muito adequada nesse sentido, que ela precisa ser alinhada. Às vezes você espera demais e alguém te entrega de menos. Ou às vezes é o contrário. Mas se você comunicar a tua expectativa e a pessoa ajustar isso, não tem surpresa para ninguém. Então, ou isso não, funciona né? Ou às vezes, bem. quando a pessoa escolhe não estar ali naquele nível de expectativa. Aí é uma escolha, de fato. Mas é uma escolha. Mas você, pelo menos, foi aberto o suficiente para expor aquilo, que é muito pior do que eu começar a gerar uma imagem na minha cabeça e criar uma bola de neve em torno daquilo, e algo que era para ser desse tamanho vira desse tamanho. Então, é por isso que os relacionamentos tendem
a se complicar mais ao longo do tempo. Então teve uma questão ali que eu não resolvi muito bem, e aí eu vou deixando aquilo pra depois, aí aquilo me incomoda, aí tem alguma coisa que me remete àquilo e por aí vai, né? Acontece aí diversos pontos. Sim. Principalmente em relacionamentos que são longos, né? A gente costuma lidar muito com isso porque você tem que, no dia a dia, se reinventar, você tem que estar sempre mantendo o que a gente chama de os acordos da relação, né? Eles Sim. precisam ser mantidos ao longo desse tempo. E como a gente está sujeito ao longo desse processo às variações emocionais, às vezes a gente é super comunicativo, às vezes a gente não quer falar, a gente tem que ter uma alta inteligência emocional para lidar com as relações como um todo, mas se tratando de relacionamentos longos, essa comunicação, ela costuma ter muito atrito, né? Sim. Muita falha de comunicação. E aí, o que aquela relação que começou com uma alta expectativa, ou então expectativas ali talvez iguais, vai ao longo do tempo esfriando, as pessoas vão mudando, as coisas vão se transformando de contexto, né? Sim, acontece bastante, né? Quem nunca? Mas tu me falou que tu estava experimentando essa técnica Sim. de se desafiar a se comunicar com as pessoas. E como que tu sentiu que isso mudou para ti ou te trouxe benefícios ali naquele momento que tu estava vivendo? Legal. Lembra que você falou sobre percepção? Sim. As pessoas percebem quando a gente muda alguma coisa na gente. Parece que tem uma aura, assim, que ela muda, de fato. De fato, parece que muda. Você ganhou um brilho? Ganhei um brilho, exato. Então, assim, eu trabalhava na época numa equipe que tinha muitas mulheres na equipe, né? E por questões de ciúme, eu acabava evitando um pouco esses contatos. E aí, consequentemente, ao longo do tempo, fui me soltando um pouco mais, comecei a me comunicar mais com essas pessoas e começaram a surgir alguns comentários do tipo, nossa, parece que tu é outra pessoa. Nossa, tu é diferente, assim, tu tá mais falante e tudo mais. Então as pessoas de fato percebem, né? Quando você tá no dia ruim, quando você tá no dia bom. Tudo isso comunica, né? Postura, tudo isso é levado em consideração. Sim, a gente é totalmente sujeito a isso, principalmente quando a gente trabalha com influência, com posicionamento. Que as pessoas esperam algo de você, esperam um carisma, esperam ali um calor, uma emoção. Que você vai sempre ser aquela pessoa maravilhosa, né? Você não tá no seu melhor dia, né? Acontece. E aí tu falou sobre essa relação específica aí que tu passou por esse contexto. E a gente lida muito com isso, acho que em todos os ambientes, não só no trabalho, mas em qualquer ambiente que você vá, você vai encontrar pessoas que são interessantes. Você vai esbarrar com pessoas, né, mulheres, homens que são bonitos, que são inteligentes, que são super interessantes. Mas existem ali as questões do que são os acordos, né, que são feitos no relacionamento, quando você está numa relação com uma pessoa. Então, o que você espera? E aí, acredito que a gente estava conversando sobre isso, né? Sim. Que existe, sim, em relação ao nível de ciúme. Existe uma diferença entre interagir... Existe um nível saudável, né? Isso. Existe uma diferença entre interagir, se comunicar com as pessoas, se relacionar com as pessoas à sua volta, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas, e flertar. Foi? Eu acredito que eu trouxe esse ponto. Existe essa diferença entre você estar flertando, estar ali prospectando interesses com aquela pessoa e você está simplesmente nutrindo suas relações de amizade, né? Com suas relações profissionais, suas relações de amizade. O que é que tu enxerga em relação a isso? Eu acredito que existe muito do que a gente transmite para outra pessoa que tá com a gente também, sabe? Sim. Às vezes a gente gera insegurança em alguém pela forma como a gente age, como a gente se comporta. Principalmente homem. Eu sou homem, eu consigo falar muito bem sobre isso. Então, assim... Pois fale com propriedade. Homem não consegue muito bem mensurar isso, sabe? Se atentar para isso. Parece que é algo de outro mundo, assim. Sendo que é muito simples, né? A comunicação, ela resolve muita coisa nesse sentido. Então, às vezes, acontece alguma coisa dentro de uma relação que gerou um certo desconforto. E aquilo não foi trabalhado. E se aquilo não for trabalhado, é aquela coisa de gerar bola de neve. Então isso pode gerar situações futuras que na verdade não tinham a princípio nada a ver com aquilo, mas pode ser atrelado a isso, né? Então se a gente não for transparente, mais uma vez, não for honesto na nossa comunicação, isso não acontece. Eu tô reforçando isso porque vai parecer que eu tô falando do mesmo relacionamento, que foi muito ruim, mas no fim das contas, esse relacionamento me ensinou muito sobre isso. Sobre ser transparente e sobre ser honesto na comunicação, que era algo que realmente acontecia bastante. Tanto é que foi o único relacionamento que eu terminei na minha vida
que eu terminei bem com a pessoa. A gente não terminou brigado ou com raiva um do outro. Foi uma coisa que terminou de maneira amigável, porque a gente como um entendeu... acordo, né? Não estava funcionando. Não, foi perfeitamente. Porque assim, os dois entenderam que não estava fazendo bem para as duas partes e chegaram na mesma conclusão. Então foi uma coisa que terminou super bem. Todo relacionamento deveria terminar dessa forma. Sim, mas isso concordo. exige comunicação, isso exige deixar o ego de lado, isso exige você expor uma vulnerabilidade que muitas das vezes você não quer expor. Então, assim, são pontos que são muito importantes, que só vêm através de uma comunicação ali encaixada. Nossa, tu trouxe aí 3 pontos essenciais. Da percepção do homem e da mulher em relação a esses pontos, né? O homem, a gente costuma dizer que a mulher tem muito mais uma visão micro, compartimentada da ideia do todo, e o homem tem aquela visão mais generalista. Então, às vezes, a mulher tá percebendo, tá focando em algum detalhe, alguma coisa em específica, E o enquanto homem pro deixa homem passar. aquilo não tá fazendo o menor sentido. Ele não tá focando naquilo, enquanto pra mulher aquilo é o ponto o pontinho do problema, né? É o foco Exato. central. Mas tu trouxe aí sobre ego e trouxe sobre vulnerabilidade. Eu acredito que em todas as relações e na comunicação, principalmente, se a gente não souber colocar o nosso ego de lado, para saber transparecer, saber fluir ali na comunicação, e a vulnerabilidade, se você também não souber se vulnerabilizar, né, para entender o outro, para se articular, a gente vive num contexto atual que vulnerabilidade às vezes acaba sendo mal interpretado. As pessoas não querem ser vulneráveis porque elas acham que elas vão estar sendo fracas, que elas vão estar se colocando ali no patamar de inferioridade, mas não. Você vai estar se colocando ali no lugar de humanos, né? Sim. Entre humanos. Entre humanos. Você vai estar se colocando ali de empatia, de compreender o cenário do outro, compreender as emoções, compreender ali a vivência do outro. Então, eu acho que vulnerabilidade é muito mais você se igualar aqui, de eu te compreendo, eu consigo entender o que tu quer me passar, sem se colocar nesse lugar de vítima também, né? Sim, eu acredito que as com pessoas certeza. enxergam como se fosse se colocar nesse lugar de vitimização. Sim. Tu vê que é nesse contexto também? Então, começando sobre a questão do ego, né? Quando a gente fala em relacionamento, são duas pessoas, não é uma pessoa só. Então, a gente tem que abdicar um pouquinho de certas coisas que a gente gosta, de certas coisas que a gente acredita, para ir fazendo aquele ajuste com outra pessoa, né? É um casal, né? Exato, a gente precisa ceder e deixar um espaço ali, uma lacuna, para que outra pessoa preencha, assim como a outra pessoa deve fazer a mesma coisa. Porque é uma vida conjunta. Sim. Então não dá para você querer que as coisas aconteçam sempre da sua maneira, ainda mais que com mulher o homem tá sempre errado. Então, cara, entenda, se você quer viver em paz com essa mulher, você nunca tá certo. Aprenda isso desde agora. Eu não posso duvidar, eu não posso questionar. Não tem como. Acho que você está corretíssimo. Assina embaixo. E assim, sobre vulnerabilidade, eu acredito que é um ponto um pouco delicado, mas faz sentido. Sim. Tudo tem um momento adequado para acontecer, eu acredito muito nisso. A vulnerabilidade ela precisa ser exposta em contextos que façam sentido. Eu sou muito a favor daquela frase de não sangrar num tanque de tubarões. Perfeito. Você não pode ser vulnerável o tempo inteiro, você não pode ser vulnerável no contexto errado. Eu acredito nisso. Você pode acreditar em algo diferente, mas eu, Vitor Sargent, acredito nisso. Mas assim, vamos para um contexto que a vulnerabilidade é necessária. Quando você está numa posição de liderança, uma posição de autoridade, as pessoas costumam te enxergar como uma figura inatingível, uma figura perfeita, que não erra, que nunca teve problema. Um tubarão. Só olham ali as qualidades, a parte boa. Sim. Não olham os defeitos, as dificuldades que você, porventura, já passou. Então, quando você está numa reunião de liderança, por exemplo, tentando comentar sobre algum ponto, algum feedback, e você sente que não tá tendo aquela empatia, né, da tua liderança, ou dos teus liderados, é um momento de ser vulnerável, porque você vai mostrar que em determinado momento você já passou por aquele problema, você já foi fragilizado por determinadas situações que o teu liderado pode estar passando ou também já passou, e ele vai se conectar com isso.
Então, esse é um momento adequado da vulnerabilidade funcionar de forma positiva. Então, assim, tem momentos e momentos. Eu acredito que você precisa tomar muito cuidado com isso. É um assunto que ele está bastante em alta, né? A gente fala muito sobre isso, mas eu também acredito que não dá para romantizar, assim, Sim. de você, vou ser vulnerável o tempo inteiro, vou usar isso aqui ao meu favor. Não, teu posicionamento foi perfeito, né? Se tratando de liderança, em alguns momentos você não pode ser vulnerável de forma Você alguma. acaba perdendo um pouco a tua autoridade, né? Querendo ou não, você é uma figura de força, você é uma figura de referência, e se você for uma pessoa, assim, que você não passa, não inspira confiança, fica um pouco complicado de você conseguir conduzir ali uma equipe pro teu objetivo. E é muito bacana que tem que ser equalizado, né? Os mesmos níveis ali que você assume esse pulso firme, essa postura aí mais assertiva, mais autoritária, agressiva, para alguns contextos, você também tem que saber acolher a tua equipe, você tem que saber chegar junto, Perfeito. saber entender ali o campo de atuação de cada um, qual é o escopo de atuação de todos os membros ali do teu time, né? Aqui eu costumo lidar muito com isso também na minha rotina. Então, ali, lidando com pessoas, lidando com comunicação, apresentando, enfim, em vários contextos a gente lida com isso, né? Saber lidar aqui para esse lado das pessoas, saber esse outro lado da gestão, né? Sim. E aí, se tratando de gestão, tu acha que tem algum ponto essencial que a gente não conseguiu abordar em relação à gestão de pessoas? Olha, eu aprendi com um rapaz numa experiência de trabalho recente. Ele vinha da área portuária, né? Que a gente costuma imaginar ser algo um pouco mais bruto, um pouco mais grotesco e tudo mais, mas ele me deu uma lição de liderança, assim, perfeita. Eu acho que muito interessante, na verdade, que todo mundo deveria considerar. Que quando a gente é líder de uma equipe, a gente não pode considerar que um estilo de liderança funcione para todos os liderados. Porque cada pessoa é uma pessoa, querendo ou não, né? Cada pessoa tem ali as suas individualidades. Algumas você pode dar um pouco mais de corda, algumas você precisa estar um pouco mais perto, outras Perfeito. são mais racionais, outras são mais emocionais. Então, o papel de um líder é entender cada uma daquelas pessoas que elas estão junto contigo naquele barco. Eu gosto muito de trazer o exemplo de Jesus nessa situação, quando a gente fala de ser um pastor de ovelhas, né? Cada ovelha é uma ovelha específica, e você pode estar com as 99 aqui e uma perdida, mas você vai atrás daquela uma, né? Então, é um papel do líder, você entender a individualidade de cada pessoa que está na tua equipe. Então, preste atenção nisso. A tratativa de uma pessoa para outra pode ser completamente diferente e você vai conseguir ajustando à medida que você se torna um pouquinho mais vulnerável, né, ao ponto daquela pessoa se abrir com você, e também à medida que você se interessa por aquela pessoa de fato, né? E aí, com certeza, essa comunicação acontecendo vai explorar ali o máximo de potencial daquele talento, vai fazer com que aquele talento ele consiga interagir melhor com as outras pessoas da equipe e conseguir chegar num resultado mais interessante. Maravilhoso. Não poderia acrescentar mais nada. Mas eu acredito que antes da gente encerrar, tem um ponto essencial da comunicação que a gente não pode falhar, que é a comunicação consigo mesmo. A gente falou sobre a comunicação com o outro, nos negócios, na relação, mas quando se trata da gente, né, muitas vezes a gente tende a negligenciar todos esses pontos que a gente falou. A gente não costuma ser gentil com a gente mesmo, a gente não costuma acolher as nossas emoções, não costuma compreender os nossos erros, né, com o mesmo olhar de empatia que a gente enxerga o outro. E aí, o que tu tem a me dizer sobre a comunicação consigo mesmo? Como que a gente consegue melhorar, se tornar pessoas melhores, ter uma intencionalidade melhor para sua vida consigo mesmo? Certo, perfeito, Thay. Esse ponto que você colocou é realmente muito importante. Uma das coisas que eu sempre gosto de abordar é um relatório que foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial. Eles fazem periodicamente, né, que é o The Future of Jobs. E a versão de 2023, ela coloca 10 atividades como as mais impactantes para você ser um profissional relevante até 2030. E dessas 10 habilidades, 6 delas são soft skills. São habilidades de cognição e de autoeficácia. Autoeficácia. Sim. Então, assim, é muito um exercício de você mergulhar dentro de si antes de você buscar respostas fora. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se dá aquela voz interna, de fato, né?
decide escutar ela mais do que as vozes que geralmente estão ali em volta da gente, mais você consegue se descobrir e entender as suas potencialidades. Eu queria deixar uma sugestão Sim. que funcionou muito bem para mim, acredito que pode funcionar para você. Na época da pandemia, eu consumia muito 2 vídeos. Um deles era mais para negócios, assim, né, desenvolvimento de carreira, e o outro era para inteligência emocional, gestão da emoção, para ser mais específico, né? É uma palestra que tem no YouTube do Augusto Cury, pesquisa aí, tem 1 hora mais ou menos, mas é muito boa, vale muito a pena. E uma das coisas que ele traz é que antes da gente reagir a um acontecimento, antes da gente dar vazão para um sentimento, a gente deveria se questionar sobre ele. O que foi que gerou esse sentimento em mim? Qual foi o contexto? Por que tá me impactando tanto? A princípio pode parecer muito difícil você, num contexto ali que você está extremamente com raiva, chateado, você parar para pensar nisso. Mas se for um exercício que você faz continuamente com coisas menores, quando chegar nas coisas maiores você vai ter um controle um pouquinho maior. Então esse foi um exercício que eu fui fazendo ao longo do tempo, consumi muito esse vídeo, bastante mesmo, e ele me ajudou bastante, tem me ajudado bastante, na verdade. Então é uma sugestão que eu gostaria de deixar para você. Maravilhoso, obrigado pela sugestão, inclusive. Mas tem proporcionado benefícios para ti? Tem, utilizar com essa certeza, técnica? com certeza, porque faz diferença prática, sabe? As pessoas te percebem como alguém mais sereno, como alguém que pensa antes de dar uma resposta, como alguém que não tá falando apenas aquilo que acredita, mas em certos contextos, né, voltando a falar sobre intenção, a gente Sim. precisa deixar o nosso ego de lado e às vezes falar o que precisa ser dito. Então, assim, muitos contextos faz toda a diferença. Principalmente como as pessoas te percebem, mais do que você percebendo a si mesmo. É que nem quando a gente começa a fazer academia. A gente vai todos os dias, parece que não muda nada. Mas depois de um bom tempo, você consegue perceber essa diferença. Sim. Alguém que não te olha há bastante tempo, quando te olha de novo, percebe essa diferença. Então são pequenas coisinhas ali no dia a dia que fazem a diferença ao longo do tempo. Até porque essa percepção que ele está trazendo tanto molda a realidade quanto gera valor, né? Percepção Total. gera valor. A maneira como as pessoas te enxergam, a maneira que elas veem ali o contexto como um todo. Perfeito. Mas, Vitor, a gente está se encaminhando aqui para os momentos finais do nosso episódio. A gente trouxe aqui alguns pilares cruciais da comunicação. E tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar, de passar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente? Perfeito. Algo que é bem interessante cada um de nós ter em mente é que existem, sei lá, 7 bilhões de pessoas no mundo. Sim. É um número bem expressivo, existe muita gente. Mas o curioso é que só existe um de cada um de nós. Não existem 2 Vitor Sardinha. Na verdade, até existe por nome. Eu descobri recente que tem outro. Mas assim, ainda assim... Ele dá um Google no nome dele. É tipo isso. Ainda assim, existem as diferenças, né? Mesmo se você for gêmeo de alguém, vai existir diferença. Então, assim, explore a tua autenticidade, explore a tua individualidade, ao invés de tentar ser outra pessoa. Porque você vai estar excluindo alguém único que já existe no mundo. Então é isso. Queria deixar de mensagem pra você. Só existe um de você no mundo. Seja você mesmo, explore sua autenticidade. Maravilhosa a questão da autenticidade. Principalmente porque a gente estava conversando recentemente e a gente estava falando sobre ressignificar contextos. Sim. Tem algumas histórias que a gente conta pra gente mesmo que às vezes na nossa mente funciona de uma forma, mas na realidade não é daquela maneira. Não funciona mais às vezes daquele jeito, né? Isso, a gente está muito compenetrado em algo, a gente crê fielmente que aquilo é daquela maneira, mas quando a gente vai pôr em prática, a gente vê, nossa, era só isso. Ou nem era tudo isso assim, era uma coisa muito mais simples. Então, analise o contexto, se entenda, compreenda o outro e saiba ressignificar, né? Saber lidar ali no dia a dia, ser flexível na comunicação, se tornar mais criativo através da comunicação e saber ter uma vida com mais intencionalidade, com mais autenticidade. Perfeito. Então, esse bate-papo aqui hoje foi o nosso primeiro episódio do Café com Thay. Um café, um podcast, um programa sobre negócios, sobre carreira, sobre empreendedorismo. Então, vou estar sempre trazendo aqui pessoas profissionais que se posicionam, que são autoridade em algum assunto. Hoje eu estou aqui com o Vitor Sardinha, a gente veio falar sobre criatividade, sobre relacionamento, sobre comunicação.
sobre todo esse contexto, tá? E segue esse episódio, segue a gente lá no YouTube, você vai encontrar no Café com Thay, ou Thay com Café, que é o @ lá do Instagram. Você deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha, envia para os seus amigos. Você também vai acompanhar a minha playlist lá no Spotify, no YouTube. Acompanha o nosso Instagram, que em breve eu vou estar postando mais novidades lá, tá? E muito obrigada por assistir aqui, tá? Assistir até aqui. Vitor, muito obrigada por estar aqui hoje. Te agradeço. Agradeço. E foi um prazer. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui do primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco aqui à disposição, tá? Se precisar novamente. Com certeza. Bater esse papo aqui que foi bem interessante. E se você estiver precisando também, né, de serviços voltados para a gestão de pessoas, você pode ir lá no @ da Entre Humanos. Bota aí também, né? Por favor, fazer essa Com certeza, você apresenta. Ou então atividades aí @ de comunicação, a gente tem a Inborg também para poder te ajudar, beleza? Espero que você tenha gostado. Perfeito. Afinal, nada melhor do que um bom papo, um bom café e uma boa ideia. Perfeito. E até o próximo episódio.